Olá, meus queridos alunos e alunas, como vamos? Tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção do exercício, aquele exercício que a gente viu na aula anterior, né? Eu quero só lembrar a questão do conteúdo. A gente viu medidas de comprimento e medidas de massa. Vejamos então a correção. Pessoal, essa primeira questão. Escreva em metro e em notação científica as seguintes distâncias. Vocês observam aqui que está destacado, ele está pedindo em metro, está pedindo também em notação científica. Então, nós temos que fazer. A opção A, 102 quilômetros. A gente vai transformar quilômetros em metros. Eu quero que vocês lembrem essa reta aqui, ó. A gente precisa aprender a escrever essa reta. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu dizia para vocês, só lembrando aqui, que se nós formos para a nossa direita, nós vamos multiplicar. Se nós voltarmos para a nossa esquerda, nós vamos dividir. Então, nessa questão de transformação, ou você vai multiplicar ou dividir por 10, por 1000, né? Por 100. E quando você faz essas divisões, você só vai andar com a vírgula. Digamos aqui, nós temos 102 quilômetros. Quilômetros em quê? Para metro. De quilômetro para metro, eu vou quantas casas? A gente conta, ó. 1, 2, 3. Como não tem zero, como não tem vírgula, aliás, você aumenta os 3 zeros. 1, 2, 3. Ok? Mas eu quero esse número aqui também em notação científica. Só lembrando, notação científica é uma forma da gente escrever os números quando eles são muito grandes ou quando eles são muito pequenos. A forma é, o número tem que ficar menor que 10 e maior que 1. Onde é que você vai colocar a vírgula? Entre o 1 e o 0. Vezes quanto? Vezes 10. Tem que ficar na base 10, ok? Aí você conta as casas decimais. Após vírgula, não é? Se você colocou a vírgula aqui entre o 1 e o 0, você conta 1, 2, 3, 4, 5 e eleva a 5. Esta é a questão A. Fica 10 elevado a 5 metros. Eu vou resolver bem aqui a questão C, tá certo? A B está resolvida, mas eu vou explicar a questão C. A questão C, ela já vem bem aqui na base 10. Como você faz essas questões? 10 elevado a 6 vezes 10. De onde vem esse 10 aqui? Você não vai escrever em metros? Ó, você está em milímetro. De milímetro para metro, nós vamos 1, 2, 3. Então, fica 10 elevado a menos 3. Por que, professora, que é menos 3? Porque você volta. Quando você volta para a esquerda, seu número é negativo. Então, aqui ficou 10 elevado a menos 10 elevado a 6 e 10 elevado a menos 3. Como que a gente faz aqui? Repete a base, tá certo? E aqui eu tenho 6 e tenho menos 3. Então, a gente conserva o sinal de maior módulo e subtrai. 6 menos 3 vai dar 3 positivo. Como é que eu
escreva esse número, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1000. Vamos escrever 1000 em notação científica? É 1,0 vezes 10 elevado a 3. Por quê, professora? Porque você vai colocar a vírgula aqui depois do 1. Se você colocou a vírgula depois do 1, ficou quantas casas decimais? 1, 2, 3. Eleva a 3. Esse mesmo procedimento você vai fazer uma questão D. Eu respondi aí, mas é o mesmo procedimento, é o mesmo entendimento. Primeiro você tem que aprender a escrever essa reta, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se você sabe isso, tá bem tranquilo. Vamos ver essa segunda questão aqui, ó. Determine o valor em decímetro de 0,375 decâmetro. Então, você quer 0,375 decâmetro em decímetro. Ó, se você está em decâmetro, bem aqui, ó. Se você vai para decímetro, você vai uma, duas, você vai duas casas. Aí você conta, ó, após vírgula, uma, duas. A vírgula cai após o 7, então vai ficar 37,5 decímetro. Essa questão aqui, isso é para você marcar correta. Então, você vai marcar a letra E. Tá entendido? Ok, né, pessoal? Vamos para a questão 3. A questão 3 é uma questão que envolve medidas de massa. A medida de massa, nós temos que aprender a escrever as medidas de massas: quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Da mesma forma, não é? Se eu vou para a minha direita, eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000. E se eu volto, eu divido por 10, por 100 e por 1000. E é a mesma coisa. Quando eu multiplico ou divido por esses números, por 100, por 10, por 1000, eu só vou deslocar a vírgula. Essa questão aqui, ó, 0,60 grama. Grama em quê? Em quilograma, não é? Se eu estou em grama, ó, se eu estou bem aqui na grama, para quilograma, eu volto. Vamos voltar quantas casas? Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Se já tem vírgula aqui, já tem uma vírgula bem aqui, você conta, ó. 1, 2, 3, 0. 0 quilograma. Então, é interessante que você coloque esse número aqui, 0,00609 kg, em notação científica. Vamos escrever esse número em notação científica. Onde é que vai cair a vírgula? Entre o 6 e o 0. Por quê? Porque fica aquela fórmula, ó, menor que 10 e maior que 1. Vezes 10. Por que o menos 4? Porque você conta as casas decimais entre uma vírgula e outra. Você conta 1, 2, 3, 4. Menos 4. Por que, professora? Menos 4. Porque o número é menor que 1. E os números menor que 1, o expoente é negativo. Com a mesma questão aqui, é a mesma explicação do C, tá certo? Vamos ver ali a questão C. Você vai repetir o número 4,5 vezes 10 elevado a menos 2. Por que eu vou colocar 10 elevado a menos 3? Porque você vai de quê? De grama para quilograma, ó. De grama para quilograma. Você volta, ó. 1, 2, 3. Então, fica 10 elevado a menos 3. Igual. Você repete o número, ou número coeficiente, como você chama.
4,5 vezes 10, que a base aqui é 10. Aqui nós temos menos 2, o expoente, e menos 3. Então, vai ficar menos 5, ok? Então, o que é mais importante é você aprender a escrever essa reta, ok? Vejamos o próximo. O próximo é a quarta questão. É a mesma coisa, ó. A massa da Terra é aproximadamente 5,96 vezes 10 elevado a 24 quilograma. Bem aqui, nós estamos em quilograma. Represente esses valores em grama. Então, o que é que significa? Nós vamos transformar quilograma para grama. Então, o que é que você vai fazer? Você repete esse número, 5,96 vezes 10 elevado a 24, vezes 10. Por que o 10? Porque você vai fazer a transformação, ok? Se você está em quilograma, se você vai para grama, você vai para a sua direita. Então, você conta, ó, 1, 2, 3. Vai dar 10 elevado a 3. Igual a quanto? Repete o número, 5,96, vezes, repete a base e faz o que com os expoentes? Soma 24 com 3, aliás, mais 3 é 27. Por que, professora, que eu vou somar? Porque são sinais iguais. Então, essas foram as questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra no meu privado, ok? Que eu tiro a dúvida. E eu quero que vocês façam a correção do exercício de vocês e me entregue, tá bom? Muitíssimo obrigada. Espero que eu tenha ajudado a vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.